Olá! Esta noite, vamos nos distanciar de narrativas empoeiradas e épicos de batalhas, subindo um pouco mais alto, não ao domínio dos mortais, mas ao próprio Monte Olimpo, onde o ar é impregnado de ambrosia, as nuvens sussurram segredos e os deuses. Bem, vamos apenas dizer que eles eram bem mais caóticos do que suas estátuas deixam transparecer. Se essa narrativa ajuda você a relaxar, fique à vontade para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se isso realmente lhe trouxer tranquilidade. E me conte nos comentários de onde você está sintonizando e que horas são. Sempre é reconfortante ver outros se perderem nessa mitologia serena. Então, acomode-se, deixe o mundo ao seu redor se aquietar, e vamos mergulhar no que realmente eram os deuses olímpicos. Comecemos, como toda boa história, com uma montanha ao entardecer. Não é qualquer montanha, entenda, é o Monte Olimpo, a morada divina dos deuses, onde as nuvens se aglomeram como cortinas elegantes e o ar exala um leve perfume de ambrosia, talvez com um toque de ofertas queimadas que sobem do mundo dos mortais abaixo. Ele se ergue imponente na fronteira norte da Grécia Antiga, com seu pico frequentemente oculto pela névoa, o que fazia parecer natural a crença de que alguém ou algo habitava ali. Na verdade, o Olimpo é uma montanha muito real, a mais alta da Grécia, com quase 3.000 metros de altura. Mas para os antigos gregos, não era apenas uma massa de rochas e cristas. Não, era uma geografia sagrada, o trono celestial do poder, envolto em luz sempre mutável e um silêncio vigilante. Eles não a viam como um lugar a ser conquistado, mas como um espaço a ser venerado, uma espécie de penthouse divina, se preferir, com inquilinos bastante selectos. E esses inquilinos são, sem dúvida, os olímpicos. 12 deuses e deusas, mais ou menos, dependendo do mito que você acredita e do quão generoso você se sente com os arranjos de assentos. Juntos, eles formam o núcleo do panteão grego antigo, caprichosos, apaixonados, trovejantes, mesquinhos e brilhantes, adorados, temidos e, por vezes, fofocados ao longo dos séculos. Muito parecido com celebridades, na verdade, se celebridades pudessem lançar relâmpagos e transformar pessoas em oliveiras. Mas antes de conhecê-los individualmente, vamos nos demorar um pouco no cenário. É crepúsculo no Olimpo, a hora em que a luz dourada se esvai suavemente atrás das colunas de mármore, e os banquetes divinos estão apenas começando. Imagine amplos salões brilhando com pedras polidas, liras tocando suavemente ao fundo e longas mesas sobrecarregadas de frutas impossíveis, queijos envelhecidos pelos ventos da profecia e vinhos tão potentes que fariam um sátiro chorar de alegria. Este não é um espaço de solenidade, mas sim um Olimpo vibrante e divino, ocasionalmente caótico, como uma grande reunião familiar disfuncional com uma boa pitada de imortalidade e gado mágico. É o tipo de lugar onde alguém sempre está tocando uma harpa e outra pessoa sai dramaticamente. Se você está imaginando pisos de mármore e colunas iônicas, não está totalmente fora da realidade. Mas não espere um projeto de palácio meticulosamente catalogado. Os primeiros poetas gregos, como Homero e Hesíodo, falam de salões radiantes e portões de nuvens, mas eles não eram exatamente arquitetos. O que temos é uma sugestão de imensa beleza, materiais cintilantes e conforto eterno, salões de bronze e ouro, pátios banhados pela luz do sol, festas que nunca chegam ao fim e fontes que cantam. É menos sobre um edifício e mais sobre uma atmosfera celestial. E o que seria de uma boa atmosfera sem um menu? Você vai se surpreender ao saber que os deuses desfrutavam de uma alimentação bastante requintada. Sua dieta era, na verdade, composta por 2 iguarias principais, ambrosia e néctar. E não estamos falando de um café chique em Londres. A ambrósia era considerada o alimento da imortalidade. O que exatamente isso significava
varia de acordo com a fonte. Alguns a descrevem como um pão doce, enquanto outros a veem como um perfume aromático que se absorvia pela essência. O que, convenhamos, soa mais como um tratamento de beleza do que uma refeição. Já o néctar, sua bebida complementar, escorria como raios de sol em um cálice de ouro, proporcionando um estado constante de saúde divina, juventude e, quem sabe, uma leve euforia. Os deuses não envelheciam, não adoeciam e não enfrentavam as humilhações da vida mortal. Além das explosões emocionais, que, se existissem, eram frequentes, a vida divina também envolvia suas responsabilidades. Cada deus tinha seu próprio conjunto de atribuições. Zeus, por exemplo, era o responsável pelas tempestades, pela justiça e pela infidelidade. Poseidon reinava sobre os mares, terremotos e um tridente temperamental. Atena tinha a sabedoria, a estratégia de guerra e aquele olhar severo que intimidava até os mais valentes. Cada olímpico possuía seu domínio, e enquanto alguns levavam suas funções a sério, outros apenas usavam isso como pretexto para se intrometer nos assuntos humanos ou faltar às reuniões. Você pode imaginar que um dia no Olimpo envolvia muito tempo sentado, aparentando grandeza, o que, para ser justo, provavelmente era verdade. Mas isso também significava tomar decisões importantes. Um herói conseguiria atingir seus objetivos? Uma cidade seria abençoada com chuva ou soterrada sob cinzas? A prece de um mortal seria ouvida ou ignorada? Os deuses não eram guiados pela razão, afinal, eram divinos. E se parecessem um tanto imprevisíveis, bem, esse era exatamente o ponto. O mundo era cheio de surpresas, e seus governantes, da mesma forma, também eram. De seus tronos envoltos em nuvens, os deuses observavam os mortais que seguiam suas rotinas, com diferentes graus de interesse. Eles assistiam, julgavam, riam, às vezes choravam e, ocasionalmente, intervinham de maneira dramática. A linha entre deuses e mortais, como você pode perceber, não era tão clara na antiga Grécia. Os deuses não eram entidades distantes e inalcançáveis. Eram próximos, quase familiares, repletos de emoções. Podiam assumir forma humana, caminhar entre nós, apaixonar-se e, frequentemente, ter desejos que resultavam em heróis capazes de enfrentar monstros e iniciar guerras. Seus filhos se tornavam semideuses, cujas vidas eram extraordinárias, mas raramente longas. O próprio Olimpo, por outro lado, era um lugar distinto. Era o refúgio para onde os deuses retornavam, um abrigo seguro acima do caos terrestre. Imagine, se puder, o momento logo após uma tempestade, quando as nuvens se dissipam, um brilho dourado retorna e um silêncio profundo envolve os picos. Esse era o Olimpo, não um reino de perfeição, mas uma pausa divina, a única verdadeira constante em um mundo onde tudo mais era efêmero. Agora, quanto à companhia que habitava esse pico, costumamos falar dos 12 olímpicos, mas essa lista não era tão rígida. Geralmente incluía Zeus, Hera, Poseidon, Deméter, Atena, Apolo, Ártemis, Ares, Hefesto, Afrodite, Hermes e, por vezes, Dionísio ou Héstia. A coitada da Héstia, às vezes, era deixada de fora da lista, mesmo sendo a deusa da lareira. Presume-se que ela não se importasse. Sempre me pareceu alguém que preferiria uma noite tranquila ao lado da lareira a participar de uma competição de relâmpagos entre irmãos. Cada deus trazia algo especial para a mesa. Apolo, radiante e encantador, nunca se afastava de sua lira ou de uma profecia enigmática. Já Ártemis, sempre vigilante e veloz, mantinha-se evasiva sob as copas das árvores. Ares, audacioso e destemido, é o tipo de convidado que devora todas as azeitonas e não hesita em arruinar os móveis. Afrodite, com seus olhares suaves e silêncios irresistivelmente sedutores. E Hermes, o astuto trapaceiro, que com um sorriso maroto parecia ter roubado suas sandálias.
Eram deuses, sem dúvida, mas possuíam um espírito indiscutivelmente humano. Essa é a essência da mitologia grega. Suas divindades espelhavam os nossos próprios desafios em cada canto brilhante de nossas vidas. Os gregos construíram templos para venerá-los, imponentes colunas que se erguiam em direção ao céu, santuários inundados de incenso e preces, mas também contavam histórias, mitos que viajavam de boca em boca, de fogueiras a anfiteatros, narrativas de amor, traição, orgulho e vingança, histórias que ensinavam, alertavam e divertiam. O Olimpo não era apenas um lugar nas nuvens, era um palco teatral, um drama familiar, um reflexo da alma humana amplificado no cosmos. E quanto aos mortais que olhavam para o pico, sabiam que nunca teriam acesso a ele. O Olimpo estava envolto em mistério. Não era para ser alcançado. Aqueles que ousaram, como o titã Atlas que carregava o céu nas costas, muitas vezes pagaram um alto preço por sua ambição. O Olimpo era um reino de sonhos, não um destino para escalar, mas para sonhar. E sonharam, especialmente os poetas. Homero, em sua Ilíada e Odisseia, preenchia o Olimpo com salões radiantes e disputas divinas. Ele conferiu grandeza, genealogia e estrutura. Dramaturgos posteriores trouxeram ironia, filósofos questionaram, mas o Olimpo sempre permaneceu sereno, brilhante e gentilmente distante. Hoje, a montanha ainda se ergue majestosa. As pessoas a escalam agora, claro, equipadas com botas robustas, lanches e GPS. Chegam ao cume e contemplam a terra se estendendo em todas as direções. O Ajian ao longe, campos abaixo como um mosaico desbotado. Mas não encontram templos, apenas vento e céu, e uma sensação de algo antigo observando em silêncio. Os deuses podem não habitar mais ali, mas suas histórias perduram no ar. E talvez, enquanto o sol se põe sobre os penhascos e as sombras dançam como vinho envelhecido, alguém feche os olhos e ouça suavemente risadas levadas pela brisa. Uma harpa, uma voz, um passo divino, algo que nunca se foi completamente. Então, deixemos o Olimpo agora com um passo suave e um coração sereno. Os deuses estão à sua mesa, as tochas estão acesas e as estrelas começam a brilhar acima de seus salões dourados. Durma bem, viajante. Você está em boa companhia agora. Começamos esta noite com o som de um trovão distante. Não o tipo que promete uma tempestade, compreenda. Este é um som que rola lentamente, como um tambor celestial, acompanhado por relâmpagos que mais parecem uma encenação do que uma ameaça. Veja, quando Zeus faz sua entrada, ele aprecia um pouco de atmosfera. Zeus, o rei dos deuses, governante do Olimpo, senhor do trovão, da chuva e da ordem celestial. E por acaso, um dos homens de família mais complicados de toda a mitologia, o que, considerando suas companhias, realmente diz muito. Mas não vamos mergulhar em seus escândalos ainda. Primeiro, vamos imaginá-lo como os gregos faziam, sentado em seu majestoso trono no alto do Olimpo, trajando um manto branco e dourado, um cetro em uma mão e um raio na outra, com uma expressão que oscila entre severidade e diversão. Ao seu redor, o ar vibra com poder. Ele não é apenas um rei, é a própria essência da lei, da ordem e do equilíbrio cósmico na maior parte do tempo. Zeus não herdou o Olimpo por mero acaso. A história de Zeus remonta a um passado remoto, muito antes de templos, poetas ou orações educadas. Filho dos titãs Cronos e Reia, ele era o caçula de 6 irmãos e o único a escapar da boca do pai ao nascer. Isso mesmo, engolido. Cronos tinha o hábito macabro de devorar seus filhos para evitar ser destronado, um tipo de paternidade que certamente chamaria a atenção de qualquer assistente social. No entanto, Reia, a mãe astuta, escondeu o pequeno Zeus e apresentou a Cronos uma pedra envolta em panos, que ele, de forma bastante ridícula, acabou engolindo.
Enquanto isso, Zeus crescia em segredo em uma caverna na ilha de Creta, sendo cuidado por ninfas, alimentado por uma cabra mágica e protegido por guerreiros divinos que abafavam seus choros com o clangor de suas lanças. Um berçário barulhento, mas eficaz, sem dúvida. Ao atingir a idade adulta, Zeus decidiu agir como qualquer filho ambicioso que soubesse da profecia. Ele voltou, enganou Cronos para que ele vomitasse seus irmãos e liderou uma revolução divina conhecida como Titanomaquia. Durante 10 anos, os deuses mais jovens, os olimpianos, travaram uma feroz batalha contra a velha ordem, até que Zeus lançou o golpe final com um relâmpago e garantiu sua vitória. Os titãs foram aprisionados no Tártaro, uma espécie de prisão divina, e o Olimpo foi finalmente conquistado. Assim, Zeus se tornou o rei, não pelo simples direito de nascimento, mas por sua astúcia, bravura e, convenhamos, um talento para a dramaticidade. Como soberano, Zeus não era um mero fantoche. Ele governava não apenas os céus, mas também os juramentos, a hospitalidade e a justiça. Se alguém rompesse um pacto sagrado, era a ele que se temia. Ao receber um estranho, a hospitalidade era oferecida em nome de Zeus. Ele era, de muitas formas, o deus da união social, aquele que mantinha tudo em harmonia, mesmo que seu próprio lar estivesse frequentemente à beira do colapso. Agora, se me permite uma pequena pausa, nenhuma conversa sobre Zeus estaria completa sem mencionar suas, digamos, aventuras amorosas. Não se pode negar que Zeus tinha um olhar e um gosto por mudanças, muitas vezes disfarçando-se de animal. Suas relações com mortais e deusas formam um verdadeiro catálogo de mitos antigos. Às vezes, ele se aproximava na forma de um belo homem, outras como um cisne, um touro ou até uma chuva de luz dourada, o que funcionasse. E assim, essas uniões geraram muitos dos grandes heróis da mitologia grega: Héracles, Perseu, Helena de Troia, Minos, entre outros. Cada um nasceu de uma mulher diferente, destinado a um caminho único, e cada um uma pequena linha na vasta tapeçaria do legado de Zeus, embora talvez não o tipo de legado que Hera, sua esposa, imaginasse. Hera, a rainha dos deuses, deusa do matrimônio e esposa do mais notório conquistador do Olimpo. O casamento deles, tão eterno quanto era, definitivamente não podia ser chamado de pacífico. Hera era digna, inteligente e extremamente orgulhosa. Zeus a amava à sua maneira, mas isso não impediu que ele testasse repetidamente sua paciência. Se você já participou de um jantar em família, onde todos evitam tocar no assunto delicado, e então Zeus se torna o elefante na sala, começa a entender a situação. Suas brigas eram lendárias. Às vezes, Hera tentava superá-lo ou até mesmo derrubá-lo. Em uma ocasião, ela incitou uma rebelião entre os olimpianos, e Zeus precisou ser resgatado por um gigante armado chamado Briareu. Em outra, ele a suspendeu no céu com correntes de ouro como punição. Não foi seu melhor momento, com certeza, mas eles sempre se reconciliavam, ou, pelo menos, chegavam a um acordo. Afinal, a imortalidade é um longo caminho. Acabamos nos acostumando com certas realidades. Porém, a saga de Zeus vai muito além de suas travessuras e relâmpagos. Ele também exercia o papel de guardião do equilíbrio cósmico. Quando os mortais cometiam erros ou se deixavam levar pela ubris, essa perigosa mistura de arrogância e desafio, era Zeus quem fazia o julgamento. Ele enviava sinais, liberava as fúrias e derrubava os orgulhosos. Mas não se enganem, ele também premiava a virtude, mantinha os laços sagrados entre hóspede e anfitrião e ouvia as súplicas. Para os gregos, ele era a âncora da autoridade divina. Sua imagem decorava templos, moedas e estátuas em todo o mundo antigo. Em Olímpia, uma imensa estátua de ouro e marfim de Zeus se erguia dentro do grande templo, esculpida por Fídias,
e considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele não era apenas um mito, era uma pedra fundamental da cultura. Contudo, havia algo incrivelmente humano em sua essência, não acha? Apesar de todo o seu poder e trovões, Zeus frequentemente se comportava como um pai frustrado, tentando evitar que uma casa cheia de filhos excêntricos incendiara as cortinas. Ele se intrometia na política troiana e pesava os destinos dos heróis nas batalhas. Muitas vezes, em vão, tentava manter a ordem no Olimpo. Era uma verdadeira novela divina, com Zeus atuando tanto como diretor quanto como protagonista relutante. Ele podia ser indulgente, perdoando Prometeu, por exemplo, após séculos de castigo por ter roubado o fogo para os humanos. Mas também podia ser implacável, inundando a terra para purificá-la da maldade humana. No entanto, havia uma constante em sua natureza. Ele sempre lembrava os mortais de seus limites. Nos mitos, aqueles que o desafiavam, sejam gigantes ou reis, quase sempre encontravam a queda, não porque Zeus os odiasse, mas porque a ordem natural precisava ser mantida, e essa ordem era seu maior bem. No mundo pós-titânico, o universo não era mais um mar de caos e escuridão. Ele tinha ritmo, estações e leis. As estrelas dançavam no céu, as chuvas vinham e se iam. Cidades surgiam e desapareciam, mas os céus permaneciam. E lá em cima, Zeus observava tudo. É fácil vê-lo como um tirano armado com um raio, mas eu prefiro enxergá-lo como uma figura mais complexa, um Deus que carregava sobre os ombros o peso da imprevisibilidade do mundo. Ele estava entre o reino dos mortais e o desconhecido além. Rugia, chorava e se enfurecia, não por crueldade, mas porque o mundo estava repleto de escolhas, e nenhuma delas era simples. Mesmo os deuses carregavam seus fardos. Portanto, ao imaginá-lo, que o façamos não apenas com poder nos olhos, mas com um cansaço profundo por trás deles. Pois mesmo sendo o rei, seu reinado nunca foi tranquilo. Sempre havia um novo herói a observar, uma nova guerra a julgar, uma nova profecia a ponderar. E, nesse tempo todo, o vento mudava, as nuvens se acumulavam, e lá embaixo, um poeta sussurrava seu nome. Nesta noite, o trovão ecoa distante, e os céus estão serenos. Zeus descansa em seu salão, a luz do fogo brilhando em sua coroa, e o mundo, por um breve momento, encontra a paz. As estrelas cintilam acima como olhos antigos, e a montanha respira seu lento e eterno ritmo. Agora é hora de dormir. Você está sob o olhar vigilante do Rei do Olimpo, que se sente especialmente misericordioso esta noite. Acomode-se. As luzes estão baixas, o fogo tranquilo, e agora voltamos nossa atenção para Rhea, a rainha dos deuses. Você já conheceu seu marido, Zeus, em toda a sua glória tempestuosa. Mas Hera é algo completamente diferente. Não uma governante dos céus, nem uma mensageira de tempestades ou profecias, mas o coração sereno e firme do Olimpo. Em diversas ocasiões, ela possuiu um olhar tão penetrante que poderia transformar uma divindade inferior em pedra, ou, no mínimo, fazê-la buscar abrigo em um templo menor na Tessália. Hera é, e sempre será, a deusa do casamento, das mulheres, do parto e da dignidade real. Contudo, ela não se resume ao lar. Sua natureza não é gentil como a brisa da primavera. É feroz, perseverante, inteligente e mais do que capaz de expressar sua insatisfação, especialmente quando se trata das inúmeras traições de seu marido. Mas falaremos sobre isso mais adiante. Vamos começar do início. Desde o nascimento, muito antes de Olímpia ser erguida, Hera veio ao mundo como filha dos titãs Cronos e Reia. Sim, aquele Cronos, conhecido por seu hábito perturbador de devorar seus filhos, assim como seus irmãos, Héstia, Deméter, Hades e Poseidon. Hera ficou presa na barriga do pai até que Zeus,
O mais jovem e astuto de todos os libertou. Geralmente, não associamos renascimento a um ato de digestão, mas a mitologia raramente se ocupa de nuances. Quando Zeus resgatou seus irmãos e derrubou a antiga ordem, Hera emergiu como nova. Embora mais jovem que seu irmão marido, sim, a mitologia é assim, ela rapidamente se afirmou não apenas como sua consorte, mas como sua igual em poder divino. Não era apenas a esposa de Zeus, era a rainha do Olimpo, coroada por mérito próprio. E como se conheceram? Bem, Zeus a perseguiu com toda a sutileza de uma tempestade elétrica, mas Hera, astuta e cautelosa, não se deixou impressionar facilmente. Ela rejeitou suas investidas, mantendo-o à distância até que ele usou uma de suas táticas de cortejo mais inusitadas. Disfarçando-se de um vulnerável pássaro cuco, ele pousou em seu colo, tremendo e patético. Movida pela compaixão, ela acolheu o pássaro, momento em que ele se revelou, e com um toque divino, a surpreendeu. Não é exatamente romântico pelos padrões atuais, mas no contexto mitológico era quase um soneto. No entanto, seu casamento estava longe de ser perfeito. Hera, a própria deusa do casamento, viu-se atada a um marido cuja fidelidade era tão instável quanto uma carruagem com uma roda quebrada. As infidelidades de Zeus com mortais, ninfas e até outras deusas se tornaram lendas trágicas. E sempre que ele se desviava do caminho, a resposta de Hera não era o silêncio ou a aceitação passiva. Era uma vingança medida, precisa e muitas vezes profundamente poética. Mas sejamos justos, a ira de Hera não era uma fúria cega. Era fundamentada na dignidade, em um profundo senso do que era apropriado, sagrado e justo. Ela não atacava sem razão. Quando punia, o fazia com a calma certeza de uma rainha defendendo a ordem em um reino que parecia prestes a desmoronar. Pense, por exemplo, na história de Io, uma sacerdotisa mortal que despertou o desejo de Zeus. Quando Hera começou a suspeitar, Zeus entrou em pânico e transformou Io em uma vaca branca. Hera, claro, não caiu nessa armadilha tola. Aceitou a vaca como um presente de forma tão elegante e designou Argus, um gigante de 100 olhos, para vigiá-la. Não foi a jogada mais sutil, mas foi eficaz. Desesperado, Zeus enviou Hermes para fazer Argus dormir com histórias e música. E uma vez que todos os 100 olhos se fecharam, Hermes o eliminou. Hera ficou furiosa. Ela recuperou a vaca Io e colocou os muitos olhos de Argus na cauda de seu pássaro sagrado, o pavão. Um traço que se mantém na plumagem do pássaro até os dias de hoje. Essa é a essência de Rhea. Ela nunca esqueceu. Ela transformou os insultos em arte, esculpindo-os nas estrelas, nas penas e na pedra, não por desejo de vingança, mas por convicção. O seu mundo era a ordem, e sempre que essa harmonia era ameaçada, ela sabia como reagir. Outra narrativa envolve Héracles, um dos inúmeros filhos de Zeus com uma mortal. Desde o instante em que ele respirou pela primeira vez, Hera nutria um ódio profundo por ele. Enviou serpentes para seu berço, fez com que enlouquecesse e impôs obstáculos a cada passo de sua vida. Contudo, em uma reviravolta irônica, foi após a morte de Héracles que ele encontrou abrigo em Olímpia e se reconciliou com Rhea, chegando até a se casar com sua filha, Rei. Pode-se imaginar que os jantares em família eram carregados de tensão, mas Rhea não era apenas uma esposa irritada. Essa é uma visão simplista e injusta. Ela era a deusa a quem as mulheres invocavam por um parto tranquilo, por um lar seguro e pela preservação do sagrado vínculo matrimonial. Ela era a guardiã e protetora das rainhas. Seus templos, entre os mais magníficos da Grécia, destacavam-se especialmente o grandioso Herã, perto de Argos, onde as sacerdotisas dedicavam suas vidas a rituais elaborados em sua homenagem.
Rhea também simbolizava a dignidade real. Quando Homero a retrata na Ilíada, é com uma reverência singular. Alta, imponente, com olhos dourados, ela se desloca em uma carruagem puxada por pavões, usando uma coroa que brilha como o fogo celestial, e sua voz tem o poder de silenciar uma assembleia de imortais. Até Zeus, com todo o seu poder, sabia quando deveria agir com cautela ao redor de Rhea. O casamento deles, apesar das constantes desavenças, era um laço político, simbolizando um equilíbrio cósmico. Zeus representava a força bruta e a lei, enquanto Rhea trazia lealdade, estrutura e tradição sagrada. Juntos, governavam não apenas Olímpia, mas também a própria ordem do cosmos grego. Suas disputas eram mitos, mas ao mesmo tempo refletiam a eterna batalha entre liberdade e lealdade. Caos e ordem, impulso e contenção. Adorá-la não significava venerar a suavidade. Era reconhecer a força envolta em dignidade. Era entender que o mundo precisa não só de tempestades, mas também de limites. O amor nem sempre é doce. Às vezes é feroz, machucado e duradouro. Às vezes, é aquele amor que fecha a mandíbula e avança em prol de algo maior que si mesmo. Rhea também teve seus momentos de compaixão. Apoiou Jasão e os argonautas, cuidou das mulheres em trabalho de parto e concedeu poder àqueles que lutavam pela justiça. Em algumas narrativas, ela é uma figura materna, não suave, mas firme. O tipo de mãe que pode não curar suas feridas, mas se colocaria entre você e um touro furioso sem hesitar. Nas artes, ela é frequentemente retratada de forma majestosa, sentada em um trono, com um cetro em uma mão e um bastão pontiagudo de lótus ou uma romã na outra. A romã, como você deve saber, simboliza a fertilidade e o ciclo da vida, aparecendo frequentemente nas representações antigas da realeza divina. Seus animais sagrados, além do pavão, incluem a vaca, não apenas pela sua docilidade, mas pela associação com cuidado e firmeza. Não é à toa que os romanos a chamavam de Juno, elevando-a ao status de deusa principal em seu panteão. O arquétipo de Hera, a matrona divina, tanto temida quanto reverenciada, ressoa em diversas culturas. Ela não é uma deusa que se apaga com o tempo, ela é aquela que suporta, e assim a imaginamos agora, sentada em seu esplêndido salão, acima das nuvens, com a luz dourada de Olímpia iluminando seu rosto. Os pavões se movem delicadamente ao seu redor. O fogo crepita suavemente, criando um ambiente acolhedor. Ao seu lado, um pergaminho divino repousa. Poderia ser uma nova lista de queixas ou um convite para um casamento, ou até mesmo ambos. Os deuses ao seu redor discutem, brigam, riem e se irritam, mas ela continua ali, tranquila e observadora. Embora não seja sempre a primeira a falar, quando Olimpíada se manifesta, todos a escutam. Nesta noite, seu olhar é sereno, seu tribunal permanece em silêncio. Em algum lugar no mundo mortal, um casamento está sendo celebrado. Uma criança vem ao mundo. Um voto é cumprido. E pela primeira vez, a rainha dos céus encontra paz. Agora é hora de descansar, viajante. Você está sob seus olhos vigilantes, e ela nunca se esquece. O mar, mesmo agora, guarda um silêncio ancestral, uma presença de respiração profunda sob a superfície. Nunca completamente parado, nunca totalmente adormecido. E nesse azul eterno, muito antes de marinheiros desenharem constelações ou comerciantes sonharem com terras distantes, os gregos acreditavam que algo mais antigo se movia, algo poderoso, orgulhoso e, às vezes, bastante temperamental. Poseidon, irmão de Zeus e Hades, deus do mar, dos terremotos, dos cavalos e, notoriamente, dos ressentimentos. Enquanto Zeus dominava os céus e Hades governava o submundo, Poseidon reclamava tudo que espumava, subia, se agitava e estourava.
Para os antigos gregos, o mar não era apenas água, era uma força, uma fronteira, um mistério. E Poseidon era o seu soberano. Imagine-o agora, imponente, musculoso, com uma barba que lembrava um rei enfrentando a tempestade, cabelos entrelaçados com sal e algas, seu tridente brilhando com a luz úmida das marés matinais. Ele não flutua entre as nuvens como seu irmão. Ele cavalga as ondas, puxado por hipocampos, aqueles míticos cavalos marinhos com cascos de espuma e crinas semelhantes a juncos. Quando ele fala, sua voz ecoa como o estrondo das placas tectônicas se movendo sob a terra. Ele é a voz do fundo do oceano, antiga e ressonante, e não muito paciente. Seu reino é vasto, abrangendo não apenas o mar, mas cada enseada, fonte e riacho subterrâneo. Marinheiros invocavam seu nome antes de zarpar. Pescadores murmuravam sua invocação sobre suas redes. Mesmo aqueles que estavam longe da costa temiam sua fúria. Terremotos, que os gregos chamavam de Poseidon, sacudindo a terra, eram vistos como sua ação. Não se pode esquecer que ele não é do tipo que bate a porta educadamente quando está insatisfeito. Assim como seus irmãos, a história de Poseidon começa nas trevas, engolido por Cronos, assim como os demais, até ser libertado por Zeus. Após a titanomaquia, a guerra contra os deuses antigos, o mundo foi dividido. Zeus ficou com os céus, Hades com o submundo, e Poseidon recebeu o mar, não como um prêmio de consolação, mas como um domínio igualmente majestoso e aterrorizante. E, para ser justo, isso lhe convinha muito bem. A natureza de Poseidon, digamos, não era exatamente constante. Em alguns dias, ele era benevolente, o deus que trazia ventos suaves, guiava navios de volta para casa em segurança e fazia brotar água doce da terra árida. Outras vezes, não era bem assim. Ele podia agitar as águas em fúria, lançar ondas gigantes em direções inesperadas e convocar bestas marinhas capazes de devorar cidades inteiras. Ele não era cruel, apenas temperamental. Afinal, o mar é tanto doador quanto tomador. E assim ele também era. Um de seus temperamentos mais notáveis foi direcionado a uma cidade agora conhecida como Atenas. Poseidon e sua sobrinha Atena desejavam ser o deus patrono da cidade. Os deuses decidiram organizar um concurso. Cada um apresentaria um presente e o povo escolheria a quem honrar. Poseidon golpeou a terra com seu tridente e fez brotar uma fonte, mas, de maneira desajeitada, era água salgada, o que não era muito útil em terra. Enquanto isso, Atena apresentou a oliveira, um emblema de paz e prosperidade, além de ser extremamente útil na culinária. Os atenienses, sempre práticos, optaram por ela. Já Poseidon, em sua forma habitual, não aceitou bem a derrota. Em resposta, inundou partes da terra como uma forma de vingança. E mesmo que a situação se acalmasse com o tempo, estava evidente que ele não lidava com a perda de forma elegante. Seus relacionamentos, assim como seu temperamento, eram intensos. Ele se uniu a Anfitrite, uma deusa do mar e uma das 50 Nereidas. No início, ela tentou escapar de seu assédio, que envolveu uma boa dose de perseguição e a ajuda de um golfinho. Sim, é verdade, mas eventualmente ela cedeu e juntos formaram um casamento relativamente estável, considerando os padrões olímpicos. O casal teve um filho, Tritão, que era uma mistura de homem e peixe, frequentemente imaginado soprando uma concha para acalmar ou invocar as ondas. Contudo, Poseidon não era exatamente o marido mais fiel. Sua lista de amantes e filhos rivaliza com a de Zeus, incluindo mortais, ninfas e até criaturas que ele mesmo criou. Entre seus filhos mais notáveis está Pégaso, o cavalo alado, que nasceu do pescoço decapitado de Medusa após Poseidon, de forma nada sutil, persegui-la no templo de Atena. Também temos Polifemo,
o Ciclope que se tornou famoso por seu embate com Odisseu, mas falaremos mais sobre ele depois. O poder de Poseidon era imenso, mas nem sempre respeitado, especialmente por heróis que deveriam ter mais discernimento. Um exemplo claro é Odisseu. Após cegar Polifemo em sua longa jornada de volta de Troia, ele cometeu o erro de zombar do Ciclope, cujo pai, claro, era Poseidon. Isso transformou o que deveria ser uma travessia de 10 dias em uma jornada épica de 10 anos, repleta de naufrágios, sereias e deuses irritados. A lição aqui é clara: nunca provoque aquele que controla seus destinos. No entanto, Poseidon também era um construtor. Ele colaborou na edificação das muralhas de Troia. Contudo, quando o rei se recusou a pagá-lo de forma justa, Poseidon garantiu que a cidade um dia encontraria sua queda. Mais uma vez, encontramos o tema da memória divina. Os deuses olímpicos, especialmente Poseidon, não esqueciam facilmente e tinham um senso de justiça ainda mais aguçado quando se sentiam lesados. A devoção a Poseidon era intensa nas áreas costeiras. O Istmo de Corinto abrigava um de seus mais importantes templos, uma grandiosa construção onde marinheiros e navegantes faziam oferendas em busca de uma travessia segura. Os cavalos eram sagrados para ele, tanto os cavalos marinhos quanto os terrestres. Diziam que ele foi o criador do primeiro cavalo, ao tocar a terra com seu tridente. Em algumas histórias, ele é até creditado por ensinar à humanidade a domar essa força. Um lembrete de que, embora Poseidon fosse indomável, podia ser generoso quando devidamente honrado. Mas o mar não era apenas geografia. Para os gregos, era uma presença pulsante. Ele conectava terras, transportava mitos, engolia impérios, e Poseidon era sua voz, sempre imprevisível, mas perfeitamente consciente. Seu templo permanecia aberto ao vento, enquanto suas estátuas contemplavam o horizonte. O mar pertencia a ele, assim como o espaço entre as ondas. Ele também tinha um papel essencial nas histórias de origem de várias ilhas. A mitologia grega está repleta de relatos de Poseidon erguendo terras do fundo do mar ou destruindo-as em acessos de fúria. A ilha de Delo, sagrada para Apolo e Ártemis, era ditada como tendo flutuado pelo mar Egeu, até que Poseidon a fixou em seu lugar. Houve ocasiões em que ele fez novas terras surgirem, costas emergindo em homenagem ao seu poder. Durante festivais, os devotos de Poseidon não ofereciam suas orações em murmúrios suaves. Sacrifícios eram frequentemente realizados com uma combinação de temor e reverência. Em algumas regiões litorâneas, cavalos inteiros eram oferecidos ao mar, não por crueldade, mas porque se acreditava que a insaciável fome de Poseidon refletia a imensidão de seu domínio. Ele não era um semideus, tampouco uma divindade benevolente. Era uma força primal, elemental. Até mesmo os romanos, ao se referirem a ele como Netuno, reconheciam sua natureza poderosa, conectada ao oceano. Sua imagem resistiu ao passar dos impérios, esculpida em rochas e estampada em moedas, guiando embarcações muito tempo após a fé nele ter se dissipado. Afinal, o mar não esquece seu Deus com facilidade. Hoje, o visualizamos em seu palácio submerso, construído de coral e pérola, onde as paredes reluzem com a luz filtrada por milhas de água. As ninfas do mar deslizam como sombras, enquanto a concha de Tritão ressoa suavemente em cavernas distantes. Poseidon está sentado em um trono de pedra e concha, observando sua vasta extensão. Silencioso, mas sempre em movimento. Ele não fala frequentemente, mas quando o faz, as águas respondem. Talvez ele esteja atento aos mortais que navegam acima, com suas velas cheias de ventos emprestados, seus barcos parecendo frágeis ossos sobre as profundezas. Quem sabe ele os deixe passar. Ou talvez envie uma leve ondulação, um simples lembrete de sua presença. Ele não é um Deus cruel, mas tampouco se esquece. Ele é a personificação do mar,
vasto, mutável, essencial, um deus de tempestades e serenidades. Para os gregos, não se tratava de amá-lo cegamente, mas de respeitá-lo profundamente. Então, nesta noite, enquanto você flutua rumo aos seus sonhos, permita que o ritmo das ondas serenem sua mente. O oceano tem suas histórias, antigas e reverberantes. E logo abaixo, Poseidon descansa, não dormindo, mas atento. Durma bem agora. O mar está calmo esta noite, e ele permite isso. Abaixo do mundo que conhecemos, sob as raízes das montanhas e o fundo do mar em deriva, existe um lugar mais antigo que a memória, mais escuro que a noite e mais imutável que o tempo. Não é um lugar de fogo, embora as épocas posteriores assim o apontem. Também não é uma prisão. É simplesmente o que vem a seguir. Os gregos o chamavam de submundo, e em seu coração silencioso reside Hades, o deus dos mortos. Hades, o filho mais velho de Cronos e Reia, não governava o Olimpo. Ele não lançava raios, nem agitava os mares. Seu poder não relampejava, ele perdurava. Quando o mundo foi dividido entre os irmãos após a derrota dos titãs, Zeus ficou com o céu, Poseidon com o mar, e Hades aceitou, sem protestar, a terra sob a terra. Alguns dizem que ele teve azar. Outros afirmam que fez essa escolha. Na verdade, Hades nunca precisou de ostentação para ser soberano. Ele simplesmente existia. Ele é um deus do silêncio, não da ausência, não da crueldade, mas do silêncio. Na mitologia, raramente ele grita ou se exalta. Age com ponderação e gravidade. Os mortais o temiam, mas também o respeitavam. Não porque trouxesse a morte, pois não a trouxe, mas porque a aceitava, já que todos os caminhos do tempo o levam a ele. Seu reino é vasto, estratificado como as raízes de uma enorme árvore. Os mortos chegam guiados por Hermes, que os conduz suavemente para baixo. À porta, os aguarda Caronte, o barqueiro, exigindo sua moeda. Por isso, os gregos colocavam óbolos nas bocas de seus falecidos. Ser encontrado sem pagamento significava vagar eternamente nas margens dos mortos, inaudito e sem luto. E os mortos são apenas um dos muitos rios. Há o Acheronte da dor, o Cossite, rio da lamentação, o Flegetonte, que queima sem consumir, e Lete, rio do esquecimento, cujas águas lavam a mente para o sono. Cada rio representa uma passagem, não apenas em distância, mas em significado. Eles não fluem pela geografia, fluem pela memória, pelo medo, pela esperança. Os mortos são julgados por 3 antigos reis, Minos, Radamanto e Acos. A maioria das almas se dirige aos campos de Asfódelos, onde flutuam em uma paz serena, sem sonhos ou importância, firmes e imutáveis. Alguns, os ímpios, descem ao Tártaro, o abismo mais profundo, onde o castigo se alinha perfeitamente ao crime. E há aqueles raros, os mais dignos, que ascendem aos campos elíseos, um lugar repleto de música, luz solar e brisas suaves, onde até mesmo na morte os justos respiram livremente. Este reino é administrado por Hades, que não governa com chamas, mas com ordem. Ele não é cruel, nem gentil. Ele apenas garante que as coisas sejam como devem ser, que cada alma seja recebida, lembrada e colocada em seu devido lugar. Há dignidade nesse processo, e mesmo assim, ele é frequentemente mal interpretado. Na arte e na história, por vezes é visto como o vilão. Talvez isso ocorra porque a morte em si é temida, e ele é o seu rosto. Mas Hades não é mais maligno do que a gravidade. Ele não persegue almas, não tenta nem atormenta. Ele governa com paciência e eternidade sobre o inevitável. Seu mito mais famoso, claro, é o de Perséfone. A história começa sob a luz do sol, em meio a flores. Perséfone, filha de Dea, a deusa da colheita,
estava colhendo flores em um campo quando a terra se abriu. Hades surgiu em seu carro de obsidiana e a levou para baixo, para as raízes do mundo. Dea procurou pela terra, recusando-se a deixar as colheitas crescerem até que sua filha fosse trazida de volta. Assim, um acordo foi selado. Perséfone passaria parte do ano com sua mãe e parte com seu marido. E assim surgiram as estações. Primavera e verão traziam alegria, enquanto outono e inverno eram tempos de luto. Era amor? Era poder? Os mitos variam, mas no submundo, Perséfone se tornou rainha. Não uma prisioneira, não apenas uma consorte, mas uma governante por direito. Ela se sentou ao lado de Hades, não atrás dele. Ela guiou os mortos além do julgamento, cuidando dos pálidos jardins das sombras. E Hades, ele não se irritou, ele não traiu. Em todas as histórias, ele é talvez o único Deus que não engana, que não se desvia. Seu reino era suficiente, sua coroa era suficiente, sua rainha era suficiente. Ele é muitas vezes chamado de Plutão, o rico, pois tudo que está sob a terra lhe pertence. Ouro, prata, pedras preciosas, sementes no solo. Dele não vêm apenas fins, mas começos. As sementes precisam da escuridão para germinar, e Hades governa essa escuridão. Ele raramente se juntava aos outros deuses. Quando o fazia, era por uma grande causa. Ele participou da guerra contra os gigantes e emprestou seu capacete de invisibilidade a Perseu, que o usou para escapar após derrotar Medusa. Mas na maioria das vezes, ele permanecia à parte, observando, aguardando, cuidando de seu domínio. Sua presença era sentida nos rituais de luto, no sussurro dos bens funerários. No silêncio, após um último suspiro, sacrifícios a Hades eram oferecidos à noite com animais negros, a fumaça subindo para baixo. Seu nome era sussurrado, ou muitas vezes não era pronunciado. Chamá-lo atraía seu olhar, e isso era algo pesado. No entanto, nem todos o temiam. Seu nome fazia parte dos ritos de mistério que prometiam renascimento. Nas tradições órficas, ele não era um fim, mas um porteiro para o próximo começo. Alguns acreditavam até em ciclos de vida e morte, de reencarnação. E Hades não se mostrava como uma barreira, mas como uma porta. Imagine-o agora, se puder, sentado em um trono de pedra vulcânica, cercado por sombras, seu manto caindo em suaves pregas. Ao seu redor, brilham as sombras dos que partiram, conversando em murmúrios que apenas os mortos compreendem. Ao seu lado, Perséfone cuida de um jardim de flores pálidas que florescem sem a luz do sol. O ar exala um leve aroma de mirra e memória. Ele empunha um cetro, não como uma arma, mas como um símbolo de autoridade. Os mortos não se rebelam, não precisam de correntes. O próprio peso do tempo os mantém em seu lugar. Ao contrário de seus irmãos, Hades não busca a glória. Ele não sente ciúmes do Olimpo e não se intromete na vida dos mortais, exceto quando estes cruzam sua fronteira sem permissão. E mesmo assim, ele assume o papel de juiz, não de carrasco. Ele impõe condições e as cumpre. Pense em Orfeu, que se atreveu a suplicar por Eurídice. Hades ouviu suas preces e concordou, dando ao poeta uma chance de trazê-la de volta, mas com uma exigência: não olhar para trás. Quando Orfeu cedeu e olhou, Hades não tomou nada além do que era justo. Sem armadilhas, apenas regras. Em um mundo onde até os deuses podem ser mesquinhos, Hades se manteve firme. Talvez seja por isso que, apesar de sua frieza, ele era visto como confiável. Temido, sim, mas também respeitado. Assim, os gregos sempre o tinham em mente, não com medo, mas com reconhecimento. Construíram túmulos com esmero, deixaram ofertas e recordaram seus nomes, porque ser lembrado significava permanecer um pouco mais no mundo dos vivos. Esta noite, ao encostar sua cabeça no travesseiro, não tema o Deus que habita abaixo.
Ele não está à espreita em sua sombra. Ele cuida daqueles que já partiram. Hades governa um reino não de chamas, mas de memórias. Ele se senta em silêncio, pois não tem mais nada a provar. Durma agora. Permita que a terra o abrace suavemente. Deixe seus pensamentos flutuarem como folhas ao vento. Que o silêncio sereno daquele reino embale seu descanso. Hades aguarda, mas não por você. Não ainda. Ele observa enquanto o mundo continua a girar e sempre estará à espera. Dizem que Atena não teve um nascimento comum. Sua chegada foi precedida de uma dor de cabeça intensa. Segundo a lenda, Zeus havia devorado sua mãe, Metis, a deusa da sabedoria, temendo que ela gerasse um filho mais poderoso do que ele. Problema resolvido, pensou. Porém, a digestão divina raramente encerra uma narrativa na mitologia grega. Um dia, Zeus foi acometido por uma dor insuportável na cabeça. Os deuses se reuniram. Diversas sugestões surgiram. Por fim, Hefesto, sempre prático, golpeou a cabeça de Zeus com um machado. E então, Atena surgiu, já adulta e totalmente armada, com uma lança em uma mão e um escudo na outra, soltando um grito de batalha que ressoou por todo o Olimpo. Uma entrada dramática, mesmo para os padrões celestiais. Atena, deusa da sabedoria, da estratégia de guerra, do artesanato e da razão, chegou não como uma criança, mas como uma ideia materializada, calma e sempre pensando 3 movimentos à frente. Usando um capacete e portando a égide de Zeus, desde seu primeiro suspiro, ela conquistou o respeito de deuses e mortais. Sua presença no Olimpo era inconfundível. Ao contrário de muitos de seus pares, Atena não era conhecida por amores tempestuosos ou disputas dramáticas por vaidade, embora não estivesse completamente acima dessas questões. Ela era ponderada, exigente e valorizava a lógica. Em um reino repleto de paixão e poder, ela era a personificação do princípio, e, no entanto, isso não a tornava fria. Ela apenas enxergava o jogo a longo prazo. Cidades e civilizações a veneravam, com destaque para Atenas, que recebeu seu nome. O concurso entre Atena e Poseidon pela proteção da cidade é uma história que revela tanto os valores dos gregos quanto a natureza dos próprios deuses. Poseidon, fiel à sua essência, ofereceu um presente grandioso. Ele feriu a terra e fez brotar uma fonte de água salgada, ou, em algumas versões, um magnífico cavalo de guerra. Impressionante, sem dúvida, mas pouco útil para os habitantes de uma cidade rochosa. Atena, sempre prática, plantou a oliveira, um presente que trazia sombra, alimento, óleo e madeira, tudo em uma única dádiva. Os atenienses a escolheram. E sejamos sinceros, quem não faria o mesmo? Desde então, Atena deixou de ser apenas uma deusa. Ela se tornou a guardiã da identidade deles, o símbolo do orgulho cívico e a busca pela razão, pela arte e pela guerra justa. O Partenon, seu majestoso templo, ainda se ergue como um marco na Acrópole. Suas colunas, como sentinelas de mármore, vigiam o horizonte. Ele não é apenas uma relíquia da arquitetura antiga, mas um testemunho do espírito inabalável de Atenas. A maneira como Atena encarava a guerra era bem diferente da sede de sangue de Acre. Ela valorizava táticas, planejamento e a aplicação da inteligência nos conflitos. Para ela, a mente prevalecia sobre a fúria. Em vez de se lançar na batalha, Atena orientava heróis. Adísios, em especial, conquistou sua admiração. Sua astúcia, malícia e habilidade com as palavras eram qualidades que ela prezava. Ela o guiou através das tempestades e das lutas, sempre sussurrando a voz da razão em meio ao caos. Contudo, a sabedoria nem sempre é gentil. Atena era firme, e quando se sentia insultada, sua frieza era intensa e duradoura. Um exemplo é a história de Aracne, uma tecelã mortal cuja destreza era tão extraordinária
que ousou afirmar ser superior à própria deusa. Atena, conhecida por não tolerar arrogância, desafiou-a para um concurso. O tapete de Aracne era magnífico, ousando até retratar os deuses em seus momentos menos gloriosos. Embora impressionada, Atena despedaçou sua obra. Ela derrotou Aracne, mas, em um raro gesto de misericórdia ou julgamento poético, a transformou na primeira aranha a tecer eternamente. Esse equilíbrio entre orgulho e precisão era a essência de Atena. Ela defendia a honra, mas jamais hesitava em afirmar seu lugar. Não era de gritar ou de conspirar. Ela simplesmente mantinha sua posição e os outros se curvavam. Além disso, era uma grande patrona das artes e da invenção. Cerâmica, tecelagem, arquitetura, tudo isso estava sob sua orientação. Ela inspirava não só guerreiros, mas também artesãos, filósofos e legisladores. Sua coruja, símbolo de clareza de visão, estava estampada nas moedas de Atenas. Onde quer que mãos criativas moldassem o mundo, Atena estava presente. Artistas pronunciavam seu nome antes de esculpir mármore, e estadistas faziam orações silenciosas antes de debater leis. Curiosamente, ela permaneceu uma deusa virgem, não por pudor, mas por sua independência. Não se casou, não buscou nem se rendeu a paixões. Sua lealdade era com o princípio, não com a emoção. Isso conferiu a ela uma clareza e firmeza que a tornavam imune aos emaranhados românticos que envolviam seus pares. Ela estava sozinha, e dessa solidão ordenada nasceu sua força. Até seus amigos sabiam que deveriam agir com cautela. Quando Tiresias, o profeta cego, a viu acidentalmente tomando banho, Atena o deixou cego, mas, para ser justa, também lhe concedeu o dom da profecia, equilibrando a situação. Firme, mas justa. Esse era o seu modo de agir. Na arte, Atena quase sempre aparece armada, mas nunca agressiva. Seu escudo frequentemente ostentava a cabeça de Medusa, um presente sombrio de Perseu após sua famosa missão. Segundo algumas narrativas, ela o auxiliou, guiando sua mão, oferecendo ferramentas e sussurrando coragem. Mas a decisão de colocar o rosto de Medusa em seu escudo tinha um significado mais profundo, um aviso talvez, ou um lembrete de que a sabedoria não teme o horror. Ela o absorve, reflete e utiliza. Atena não carecia de templos pelo mundo grego. Além do Partenon, santuários em locais como Delfos e Esparta celebravam suas inúmeras facetas: guerreira, legisladora, protetora. Nos festivais panatenaicos, celebrava-se o nascimento e a importância de Atena na vida cívica, reunindo competições atléticas, sacrifícios e desfiles de vestes elaboradas em sua homenagem. Durante um desses rituais, jovens mulheres caminhavam em silêncio, cuidadosamente, com seus robes esvoaçando como água sob as oliveiras. Seus epítetos revelam a amplitude de seu significado. Atena Páfnos, a donzela; Atena Polos, da cidade; Atena Pracos, a guerreira à frente; Atena Urane, a diligente; Atena Nike, a portadora da vitória. Ela era muitas facetas, mas nunca distante. Mesmo nos mitos, Atena se destaca como a deusa que mais se aproxima dos mortais, que se comunica de forma clara e que guia sem se colocar acima dos outros. Ela enxergava potencial onde outros viam fraquezas, oferecendo orientação genuína e esperança, não condescendência. É verdade que havia contradições em seu ser. Defensora da justiça, ela frequentemente permanecia em silêncio quando outros deuses agiam de maneira questionável. Punia mulheres que transgrediam limites, mas dava força a heróis para que desafiassem as probabilidades. Talvez essa fosse sua sabedoria: saber quando agir e quando aguardar. Nem toda injustiça precisava ser combatida com gritos. Algumas poderiam ser corrigidas com tempo, silêncio e uma visão mais ampla.
Atena sempre possuía uma perspectiva ampliada. Raramente elevava a voz, mas quando o fazia, era como o som de bronze se chocando no ar quieto antes de uma batalha. Uma nota inconfundível, impossível de ignorar. Seus conselhos estavam frequentemente entrelaçados com avisos sutis, verdades sussurradas. Enquanto os deuses debatiam por horas, quando Atena falava, todos se calavam. Sua lógica era imbatível e sua presença impossível de ser negligenciada. Agora, imagine-a sentada em seu trono de mármore elevado nos salões do Olimpo. Seus olhos, frios e serenos, analisam pergaminhos sobre as ações dos mortais. Embora raramente sorria, quando o faz, é o sorriso de quem vislumbra potencial, não perfeição. Sua coruja observa em silêncio nas proximidades, enquanto as estrelas dançam em uma procissão precisa no céu. Cada movimento acima reflete sua mente perspicaz, silenciosa, ponderada, constante. Abaixo, uma criança aprende a escrever, um oleiro molda a argila, um general traça estratégias e um filósofo pausa em sua reflexão, questionando a origem da percepção. E em todas essas atividades, Atena se faz presente. Não é a mais exuberante dos deuses, nem a mais barulhenta, mas seu nome ecoa em bibliotecas, tribunais, salas de guerra e oficinas. Ela personifica a sabedoria em bronze. E nesta noite, enquanto você fecha os olhos e flutua em direção aos sonhos, saiba que ela está atenta, não com trovão ou fogo, mas em pensamentos, em estrutura, na força silenciosa do que é bem construído. Durma agora, e se sonhar, que seja com pomares de oliveiras e salões de mármore, sob céus claros e mãos firmes. Atena está próxima, refletindo, na suave luz que precede o amanhecer, quando o mundo parece conter a respiração e o céu hesita entre prata e ouro, duas figuras se movem pelo mito, gêmeos nascidos da mesma mãe, destinados a percorrer caminhos distintos sob os mesmos antigos céus. Apolo e Ártemis, luz do sol e luz da lua, irmão e irmã, opostos que se complementam. Eles vieram ao mundo na ilha de Delos, um local que, segundo a lenda, flutuou livre pelo mar até se ancorar a tempo de acolher sua mãe, Leto. Hera, sempre inclinada à vingança e pouco fã das muitas relações de Zeus, havia proibido qualquer terra de acolher Leto enquanto ela carregava a gestação. Porém, o solo solto e selvagem não se submetia a essas regras. Assim, naquele terreno instável sob um céu curioso, Leto deu à luz a Ártemis primeiro e, em seguida, a Apolo. Desde o princípio, eles não eram crianças comuns. Reza a lenda que Ártemis assistiu ao nascimento de seu irmão, tornando-se assim a deusa do parto e guardiã dos jovens. Apolo, brilhante e dourado, surgiu logo em seguida, mas sua essência se tornaria sinônimo de luz, música, poesia, profecia e cura. Um currículo tão impressionante que até Hermes ficaria admirado. Embora fossem próximos, suas personalidades eram distintas. Ártemis se apropriava do selvagem. Florestas, montanhas, seres noturnos. Ela vagava com seu arco e seus cães, longe da civilização e dos homens. Uma deusa virgem, cuja força residia na sua independência e cujo poder emanava da distância. Ela protegia os limiares, o crepúsculo, a selva, a fronteira do que está por vir. Apolo, em contraposição, se encantava com o centro, a luz solar, a lira e os degraus do templo aquecidos pelo sol da tarde. Ele governava a ordem e a clareza, a verdade expressa pelos lábios dos oráculos, a cadência da poesia e a linha precisa da escultura. Enquanto Ártemis se movia silenciosamente sob as copas das árvores, Apolo caminhava pelas praças, com a cabeça erguida, sempre em harmonia. E, ainda assim, eram reflexos um do outro. Onde ele trazia o dia, ela pintava a noite. Onde ele oferecia razão, ela guardava o mistério. Não eram opostos,
mas partes de um todo. O mais famoso santuário de Apolo estava em Delos, onde a Pítia, sentada sobre um trípode, revelava suas profecias, muitas vezes em enigmas que entrelaçavam destino e livre-arbítrio. Peregrinos de toda a Grécia vinham em busca de respostas, e mesmo que essas respostas fossem muitas vezes evasivas, o talento de Apolo estava na percepção mais profunda, não na simplicidade. Ele também era um músico incomparável. Sua lira, presente de Hermes em um pedido de desculpas por um atrevido roubo de gado, tornou-se um símbolo de harmonia celestial. Com suas notas, conseguia acalmar tempestades, tranquilizar mentes e conquistar corações. Suas músicas eram muito mais que entretenimento. Eram estrutura, alma, o cosmos transformado em melodias. Contudo, Apolo não era feito apenas de luz. Suas histórias, como as de todos os deuses do Olimpo, carregavam sombras. Ele se apaixonou muitas vezes, com desfechos trágicos. Dáfne, uma ninfa que fugiu de seu amor, foi transformada em uma árvore de louro para escapar de sua perseguição. Coronis, a quem amava, o traiu e ele a feriu, mas apenas para salvar seu filho não nascido, Asclépio, o deus da medicina. Sua raiva era certeira e seu luto duradouro. Ártemis também tinha suas próprias sombras. Ela punia aqueles que a viam sem permissão. Acteon, um caçador que a surpreendeu banhando-se, foi transformado em cervo e despedaçado por seus próprios cães. Sua proteção era intensa, quase furiosa, e suas expectativas eram inflexíveis, mas ela também demonstrava bondade àqueles que respeitavam sua solidão. Era a guardiã dos vulneráveis, caminhava ao lado de donzelas, oferecia sua força a mulheres em trabalho de parto e era invocada em orações silenciosas sob a luz da lua. Diferente de seu irmão, Ártemis não ergueu cidades. Seus templos costumavam estar escondidos nas profundezas das florestas ou posicionados à beira de penhascos. Ela preferia a companhia de ninfas, criaturas selvagens e estrelas. No entanto, sua adoração se espalhava amplamente. De Éfeso a Boron, de Arcádia a Sicília, garotas dançavam em sua homenagem, abandonando seus nomes de infância em rituais de passagem que sussurravam sobre transformação. Juntos, Apolo e Ártemis eram mais do que luz e escuridão. Representavam uma dualidade divina, razão e intuição, civilização e selva, fala e silêncio, o arco que caçava e a lira que curava. E, acima de tudo, sempre permaneceram irmãos, nunca rivais, nunca estranhos. Uma história fala sobre os gigantomáquias, a batalha entre os deuses e os gigantes. Nessa narrativa, Apolo e Ártemis lutavam juntos, lado a lado. Ele lançava flechas de ouro flamejante, enquanto ela disparava flechas prateadas e gélidas. Juntos, enfrentaram inimigos que eram muito mais poderosos que eles, guiados por um objetivo firme e uma causa justa. O sol e a lua se uniam em combate. Outro mito traça a trágica história dos filhos de Naobe, uma rainha que zombou de Leto por ter apenas 2 filhos, enquanto ela própria tinha muitos. Indignados com as ofensas, Apolo e Ártemis armavam seus arcos. Um a um, eles eliminaram os filhos de Naobe. Ele cuidava dos meninos, enquanto ela se encarregava das meninas. Em algumas versões, apenas uma criança foi poupada. Naobe, em desespero, fugiu e foi transformada em pedra, tornando-se uma cachoeira de lamento eterno. A lição, embora sombria, era evidente. Não zombe da mãe da luz e da escuridão. Contudo, esses mitos iam além de meras advertências. Eram reflexos que mostravam a essência do ser humano, revelando como a paixão, a lealdade e a força se manifestam em formas grandiosas. Através dessas histórias, os gregos exploraram a própria essência dos sentimentos. Apolo e Ártemis não eram apenas punidores ou protetores. Eles representavam aspectos divinos de nossas emoções mais profundas. Apolo,
o deus da cura, também trazia a praga. Uma única nota do seu alaúde poderia causar doença, enquanto outra poderia trazer restauração. Ártemis, a deusa da caça, simbolizava tanto a vida quanto a morte entre os animais. Eles sustentavam o paradoxo em suas mãos, como uma corda de arco esticada entre os extremos. Historicamente, seu culto moldou a vida religiosa grega. Em Delos, o oráculo de Apolo influenciava decisões políticas, viagens e até guerras. A Liga de Dianas recebeu seu nome em homenagem ao seu local de nascimento. Atletas faziam promessas em seu nome antes dos Jogos Píticos, realizados a cada 4 anos em sua honra. Enquanto isso, Ártemis desempenhava um papel central nos rituais de passagem para a maturidade. Em Boron, meninas que se aproximavam da vida adulta participavam de cerimônias vestidas de ursos, refletindo o papel de Ártemis como guardiã das transições. Seu santuário em Éfeso, com seu grandioso templo e estátuas adornadas com símbolos de fertilidade e vida selvagem, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os romanos também prestaram homenagem a esses deuses. Apolo permaneceu como Apolo, uma rara continuidade, enquanto Ártemis se transformou em Diana, sua imagem continuando a vagar por florestas iluminadas pela lua, indomável e pura. Na arte, Apolo é retratado como um jovem sem barba, frequentemente segurando seu alaúde ou arco. Seu rosto exala serenidade e sua postura transmite equilíbrio. Ele representa o ideal, a harmonia e a graça. Em contrapartida, Ártemis é ágil e certeira. Seus vestidos giram enquanto ela se move, e seu olhar é tão penetrante quanto a ponta de suas flechas prateadas. Ela é a calma da floresta e o estalo repentino de um galho quebrando. Imagine-os agora, lado a lado, à beira do mundo. Apolo ergue o sol mais uma vez, tingindo o céu de um dourado ruborizado. Os pássaros começam a se agitar, enquanto canções aquecem suavemente o ar. Atrás dele, Ártemis puxa a lua para baixo, envolvendo-a em sombra. As estrelas suspiram. Um cervo avança delicadamente pela névoa, e entre eles, o mundo desperta. Eles não precisam de palavras, sua dança se repete desde o início dos tempos. Apolo olha para o leste, onde o dia o aguarda de braços abertos. Ártemis se volta para o oeste, em direção ao profundo silêncio da floresta. Por um breve instante, seus caminhos se cruzam entre luz e trevas, irmãos e irmãs. Agora é hora de descansar. Deixe que a luz da lua o guie em direção aos sonhos. Permita que os últimos ecos dourados do alaúde de Apolo se dissolvam na calmaria. Os gêmeos permanecem vigilantes e, por agora, o mundo se encontra em equilíbrio. Acomode-se e deixe que os sons da batalha se apaguem, transformando o clangor dos martelos em suavidade. Esta noite, encontramos 2 deuses, tão distintos em essência que raramente dividem uma página. Mas aqui estão eles, juntos em nossos sonhos. Um é a personificação da fúria com uma espada, enquanto o outro é o fogo que tem um propósito. Ares e Hefesto, o deus da guerra e o deus da forja. Juntos, eles formam uma representação intrigante da masculinidade na Grécia Antiga. Um é todo músculo e bravura. O outro, ainda que manco, brilha intensamente. Se os mitos forem para serem levados a sério, como esperamos ao adormecer, a família olímpica não sabia muito bem como lidar com nenhum deles. Ares, filho de Zeus e Hera, é a essência da violência bruta e incontrolável. Não a guerra estratégica dos generais ou os planos meticulosos de Atena, mas sim Ares, com seu coração trovejante, seu grito crescente e sua carga cega no meio do caos. Os gregos o conheciam como Ares e, embora respeitassem sua figura, não o convidavam para um banquete. Até Zeus, seu próprio pai, ficou notoriamente desapontado. Na Ilíada de Homero, Zeus se refere a Ares como o mais odioso de todos os deuses, e não de uma maneira brincalhona,
acompanhada de vinho. Ares personificava a guerra que devastava campos e destruía cidades sem motivo. Ele se regozijava com o som do bronze colidindo, o relinchar de cavalos em pânico e os gritos dos que morriam. Seus companheiros eram igualmente intrigantes: Fobos, o medo; Deimos, o terror; e Eris, a discórdia. Eles o seguiam na batalha como uma comitiva que nenhum mortal se atreveria a convidar para um banquete. Contudo, apesar de sua ferocidade, Ares não era exatamente bem-sucedido. Ele perdia batalhas. Uma vez, ficou preso em um pote por meses, capturado por 2 filhos mortais de Poseidon, um deus da guerra, aprisionado como azeitonas em conserva. Isso faz com que se pergunte se os gregos estavam rindo à sua custa. Agora, compare Ares com a visão que os romanos tinham dele. Marte, como era chamado, era venerado, honrado e celebrado com desfiles. Enquanto os gregos viam Ares com desconfiança, os romanos o acolhiam como um símbolo de força disciplinada e imperial. Uma mudança peculiar, talvez refletindo os valores de uma potência militar em ascensão, em contraste com uma cultura que valorizava a astúcia, a razão e uma tarde de filosofia à sombra. Mesmo assim, há algo quase encantador em Ares. Sua paixão se expressa de maneira clara. Ele ama, e como ama intensamente Afrodite, a deusa da beleza. Que par formaram! Ela, radiante e astuta; ele, direto e ardente. Seu romance, embora não fosse segredo, não tinha sutileza. Foram flagrados por Hefesto, seu marido, que os prendeu em uma rede que ele mesmo fabricou. E aqui entramos em nosso segundo deus desta noite, o poder silencioso e ardente da forja. Hefesto, o divino ferreiro, filho de Hera, e dependendo da versão que preferir, talvez sem pai algum. Alguns dizem que ele nasceu em vingança, pois Zeus havia dado à luz Atena de sua cabeça. Assim é a paternidade olímpica, uma mistura de milagres e mesquinhez. Hefesto nasceu com uma deficiência, e na sociedade reluzente dos deuses, onde beleza e poder eram a norma, ele era uma exceção. Os mitos divergem. Em um, Hera o joga do Olimpo, desiludida. Em outro, é Zeus quem o lança após uma briga. De qualquer forma, o pobre garoto é atirado de uma nuvem e cai no mar, onde é acolhido por bondosas ninfas do mar. Isso tornaria um reencontro familiar bem constrangedor, não é? Mas Hefesto não fica se lamentando. Ele aprende e constrói. Com o tempo, ele retorna ao Olimpo, não com rancor, mas com destreza. E que destreza! Ele cria tronos, autômatos e palácios de bronze. Ele confecciona o escudo de Aquiles, tão intrincado que os poetas se detêm para descrevê-lo em centenas de versos. Ele cria Pandora, a primeira mulher esculpida de maneira tão cativante que se torna irresistível. Hefesto é, por excelência, o patrono da invenção, e não se limita a espadas e armaduras. Ele é responsável por cada ferramenta, cada centelha de progresso moldada à mão. Enquanto Ares representa a destruição, Hefesto simboliza a criação através do fogo. O martelo e a bigorna se tornam seu altar sagrado. Os antigos reconheciam sua importância. Cultos a Hefesto floresciam por toda a Grécia, especialmente em Atenas e na ilha de Lemnos, onde se acreditava que ele havia nascido. Ali, os incêndios eram venerados, e cada ferreiro era uma espécie de sacerdote, expressando sua devoção por meio do suor e da fuligem. Em Atenas, Hefesto dividia um templo com Atena, uma parceria que, embora não romântica, era cheia de significado. Ela trazia sabedoria. Ele, os meios para concretizá-la. Artesanato e inteligência caminhando lado a lado. Contudo, apesar de seu brilho, Hefesto frequentemente não triunfa nas narrativas mitológicas. Seu casamento com Afrodite é marcado pela infidelidade. Suas armadilhas são engenhosas, mas raramente resolvem sua solidão. Ele é poderoso,
mas não é venerado por sua beleza ou charme. Assim, se torna um dos deuses mais próximos de nós, não envolto em glória, mas operando nas sombras, moldando o mundo enquanto outros lutam por ele. E talvez essa seja a verdadeira essência, pois, por mais que os gregos adorassem os mitos, eles eram práticos, construíam, raciocinavam, discutiam na ágora e alinhavam pedras com precisão. Enquanto Ares podia bradar e brandir sua espada, Hefesto trabalhava silenciosamente na dobradiça que permitia seu movimento. Ambos pertencem à mesma família divina, e se imagina que os jantares no Olimpo eram bem complexos. Visualize isso. Ares se vangloriando de uma batalha gloriosa, enquanto Hefesto se preocupa com uma marca de queimadura em sua mais recente obra. Hera suspira. Apolo toca uma nota crítica. Dionísio brinda a todos. E Afrodite admira seu reflexo em um escudo brilhante. Enquanto isso, Hermes ri ao fundo. Mas sob o véu do mito, há uma verdade antiga e reveladora. Esses dois deuses representam uma dualidade que toda civilização enfrenta: força e função, caos e ofício, fogo que devasta e fogo que constrói. É essencial lembrar que a guerra, frequentemente exaltada na poesia, é uma realidade aterradora. Os gregos eram íntimos do conflito, batalhas de hoplitas, disputas entre cidades-estado, invasões persas. Eles conheciam o que a guerra era capaz de provocar, e talvez por isso mantivessem Ares à distância, uma força necessária, mas não um convidado bem-vindo. Em contrapartida, as ferramentas de Hefesto estavam presentes em cada aspecto da vida: o arado, a lança, o eixo do tear, as colunas do templo, todas carregavam o eco de sua forja. Louvar Hefesto era reconhecer a própria civilização. Em representações artísticas, ele aparece frequentemente com braços fortes, rosto coberto de fuligem e uma curta túnica de trabalhador. Ele não brilha com uma luz celestial. Ele sua, molda o metal e caminha com um propósito definido. Ares, por sua vez, é todo linhas afiadas e brilho de bronze, com um capacete plumado, escudo em punho e queixo erguido com confiança. Sua beleza é tão cuidadosamente esculpida quanto sua espada, mas de alguma forma sempre menos confiável. Assim, os gregos ensinavam a seus filhos: a força sozinha não é suficiente. Construa, crie, trabalhe com suas mãos. Deixe o fogo aquecer, mas não consumir. E talvez Hefesto devesse existir, apenas para nos lembrar do quão valiosa é a paz. E ele, apesar de todos os desafios, se manteve imprescindível. Até os deuses precisavam de um ferreiro. Ao nos afastarmos da agitação, visualize a forja reluzindo suavemente à noite, cercada por ferramentas, maravilhas inacabadas e o aroma do metal aquecido. Sem gritos, sem o som de lanças se chocando, apenas a suave luz da chama e o compasso calmo do martelo. Talvez o verdadeiro coração do Olimpo não estivesse na sala do trono, mas na forja subterrânea, e nas profundezas das cavernas da montanha, um deus coxo e de mente afiada continua a moldar o destino do mundo. Enquanto isso, acima, um deus da guerra afia sua lâmina, apenas por precaução. Deixe as faíscas se extinguir. Uma a uma, as chamas se apagam. O tilintar do metal se torna distante, e os deuses, sempre imperfeitos, mergulham no silêncio à medida que o sono se aproxima. Feche os olhos e permita que as regras do mundo desperto se afrouxem. Esta noite, flutuamos com os trapaceiros, aqueles que cruzam fronteiras, borram identidades e riem quando o mapa e o terreno não se encaixam. Estamos descendo os degraus de mármore do Olimpo, vagando por um caminho coberto de vinhas que exala um leve perfume de vinho, flores silvestres e um toque de algo proibido. Estes são os deuses da transição, dos limiares, das máscaras, da travessura e do mistério. Dionís e Hermes. Um oferece o vinho,
enquanto o outro rouba suas sandálias, juntos nos guiando até as fronteiras do que significa ser humano. Comecemos com Dionis. Você pode vê-lo como o deus do vinho, que realmente é, mas ele é muito mais do que isso. Ele é o deus da libertação, da loucura e do êxtase, da entrega ao desconhecido. Um paradoxo em Hera, tanto reconfortante quanto aterrador. Sua origem é tão complexa quanto deveria ser. Alguns acreditam que ele nasceu de Semele, uma princesa mortal, e Zeus, que de maneira clássica a visitou em segredo. Mas Semele, enganada por um herói ciumento, pediu para ver Zeus em toda a sua glória divina, e os mortais, parece, não estão prontos para o trovão. Ela se consumiu em chamas, e Zeus, em um ato bastante criativo de obstetrícia divina, resgatou o ainda não nascido Dionis, costurando-o em sua própria coxa. Sim, você ouviu corretamente. Dionis renasceu da perna de Zeus. Não é a maneira mais elegante, mas é inesquecível. Desde seu nascimento, Dionis viveu entre mundos, o mortal e o divino, o grego e o estrangeiro, o masculino e o feminino, são e nem tanto. Ele vagou, cresceu, e onde passava, vinhas brotavam do chão, panteras o seguiam. Mulheres chamadas Míades dançavam descalças nas florestas, possuídas pela sua presença, e por trás da alegria sempre havia uma sombra de perigo, porque Dionis é mais do que apenas o deus do vinho. Ele é o deus do que o vinho provoca. Ele revela quem você realmente é ou quem você está tentando desesperadamente evitar ser. Para os gregos, Dionis representava a parte da vida que quebra as normas. Ele era adorado em rituais estáticos, às vezes à noite, às vezes nas profundezas da floresta. Os mistérios órficos e os festivais báquicos permitiam que os iniciados se libertassem de suas identidades, gêneros, classes e obrigações, experimentando por um momento a liberdade da dissolução. Nem sempre era pacífico. Pentus, um rei tebã orgulhoso, tentou reprimir o culto a Dionis. O deus, disfarçado de um gentil sacerdote, o atraiu para observar os rituais femininos. No entanto, Pentus foi despedaçado, literalmente, por sua própria mãe, enlouquecida pelo poder do deus. E ainda assim, Dionis não era um vilão. Ele era o equilíbrio. Ele aparecia no final do inverno. Ele chegava após a perda. Ele era o retorno da vitalidade, a alegria selvagem que nos lembra que estamos vivos. E apesar de todo o seu caos, ele era adorado. Templos foram erguidos em sua homenagem. Teatros foram construídos para honrá-lo. O festival da cidade de Dionia, em Atenas, se tornou o berço da tragédia e da comédia, uma celebração sagrada da narrativa, das máscaras e da emoção humana, porque o teatro, assim como Dionis, transita entre a ilusão e a realidade. Agora, afaste-se da floresta e ouça o som das asas batendo. Ou será apenas o suave sussurro de sandálias sobre o mármore? Hermes chegou. Se Dionis nos ensina a perder o controle, Hermes nos ensina a como navegar por ele. O deus mensageiro, guia das almas. O trapaceiro que exibe um sorriso que revela que já levou embora o que você mais deseja. Hermes representa as transições, as viagens, o comércio, a invenção e até mesmo o roubo. Ele é o guardião das fronteiras, passando por elas com uma facilidade impressionante. Nascido em uma caverna, já estava caminhando e furtando antes do final do seu primeiro dia. Um de seus primeiros feitos foi roubar o gado de Apolo, e não apenas isso, mas também disfarçar suas pegadas, caminhando para trás e criando sandálias de casca. Ao pôr do sol, ele havia inventado a lira, utilizando casco de tartaruga e cordas intestinais, encantando Apolo com o presente para escapar de sua punição. Esse é Hermes, ágil, astuto e com um charme que o ajuda a se livrar das enrascadas. Mas não se engane, ele não é só um brincalhão. Hermes desempenhou um papel fundamental na religião grega.
Como psicopompo, ele guiava as almas dos mortos ao submundo, sem julgamentos, sem castigos, apenas acompanhando uma presença discreta no momento da morte, sempre necessária, nem temida, nem excessivamente venerada. Para os antigos, ele habitava os cruzamentos, nas fronteiras dos campos, nos lugares onde a magia acontece. Viajantes deixavam oferendas a ele em forma de ermas, colunas de pedra adornadas com sua cabeça, frequentemente acompanhadas de uma representação anatômica esculpida logo abaixo. Essas colunas serviam como guardiãs do movimento, da fertilidade e como lembretes audaciosos da presença divina no cotidiano. Hermes também era o deus dos mercadores, do comércio e das negociações, e sim, dos golpes ocasionais. No mundo antigo, isso fazia parte do jogo. O comércio era sagrado, e Hermes, sempre versátil, era tanto seu protetor quanto seu palhaço. Ele aparece em todos os lugares, em moedas, em peças de teatro, em sonhos. Um flash de sandálias aladas cruzando o céu. E aqui, as coisas se tornam intrigantes. Embora Dionísio e Hermes não sejam frequentemente associados diretamente na mitologia, eles são primos espirituais. Ambos habitam o limiar, conectando opostos, vida e morte, o mortal e o divino, ordem e caos. Eles são deuses da transformação. E no mundo antigo, a mudança era algo a ser respeitado, até temido, pois lembrava que a linha entre o civilizado e o selvagem era mais tênue do que gostaríamos de admitir. Em algumas tradições órficas, Dionísio está relacionado ao renascimento da alma, dilacerada por titãs ressurgidos nas chamas. Hermes, por sua vez, aparece em textos esotéricos como o guardião do conhecimento oculto. Mais tarde, unindo-se ao deus egípcio Thoth para se tornar Hermes Trismegisto, o pai da alquimia e das artes místicas. Entre eles, esses dois deuses sussurram uma verdade peculiar, que a transformação é divina e o entre é sagrado. Os gregos compreendiam isso. Seus mitos não eram feitos para ser consistentes, mas para refletir a vida, caótica, contraditória e maravilhosamente incerta. Assim, quando um festival era celebrado em homenagem a Dionísio, com suas máscaras e desvarios, não se tratava apenas de vinho. Era sobre liberdade, sobre sentir por uma noite que o mundo poderia se curvar e talvez, apenas talvez, você pudesse se libertar. E quando um viajante pisava em um caminho incerto, uma oração a Hermes não era apenas sobre atingir um destino. Era sobre proteção em meio ao desconhecido. Um pouco de sorte, um toque de astúcia e uma pitada de travessura, o suficiente para tornar a jornada fascinante. Na arte, eles aparecem em um contraste vibrante. Dionísio é adornado com Hera, suas vestes deslizando pelos ombros, enquanto segura um cálice de vinho ou um bastão envolto em vinhas, coroado com uma pinha. Seu olhar é profundo e estático, como se estivesse contemplando algo que apenas os iniciados conseguem perceber. Hermes, esguio e atlético, exibe asas em seu chapéu, nas sandálias e, por vezes, até nos tornozelos. Ele carrega um caduceu, o bastão que apresenta duas serpentes entrelaçadas, que começou como um símbolo de negociação e, curiosamente, se transformou em um emblema da medicina moderna. Juntos, eles revelam que nem todos os deuses são guerreiros ou governantes. Alguns são errantes, alguns dançam nas sombras, outros riem de portas fechadas e ainda assim conseguem atravessá-las. E isso, para os gregos, era um alívio, pois mesmo diante da incerteza, da morte, da loucura ou do gado roubado, existiam deuses que compreendiam, deuses que caminhariam ao seu lado, ririam com você e guiariam seu caminho. Agora, enquanto você respira profundamente e permite que seus pensamentos se acalmem, como o crepúsculo no Aian, visualize-os. Dionísio em uma clareira, a música fluindo suavemente ao redor
cercado por tochas cintilantes e dançarinos que não precisam de nomes. Hermes na estrada à frente, um olhar perspicaz em seu semblante, uma moeda em seu bolso, pronto para acompanhá-lo ao próximo capítulo, onde quer que ele o leve. As vinhas se acomodam, o vento se aquieta, a estrada se torna silenciosa, e dois travessos divinos se esvanecem suavemente em seus sonhos. O meio, o sepulcro e os deuses silenciosos no coração do mundo. Respire fundo e solte lentamente. Já vagamos com guerreiros, jantamos com trapaceiros, enfrentamos nuvens de tempestade e dançamos entre vinhedos. Mas agora, neste último ato, chegamos a um espaço de tranquilidade, um refúgio de paz e presença. Não se trata de ausência, mas do tipo de silêncio que se sente ao chegar em casa e fechar a porta atrás de si. Esta noite, visitamos os dois deuses mais esquecidos do panteão olímpico, Héstia e Hades. Eles não buscam atenção, não se intrometem, não perseguem mortais ou lançam armas ao céu. Na verdade, raramente abandonam seus postos. Um mantém o fogo aceso em cada lar, enquanto o outro observa cada alma. Eles representam a constância e o retorno, o início e o fim. Apesar do destaque dado a figuras mais exuberantes nos mitos, sem eles, toda a ordem divina desmoronaria. Comecemos por Héstia. Ela é a mais velha entre os olímpicos, filha primogênita dos titãs, Cronos e Reia, e a primeira a ser engolida por seu pai. Que família encantadora, os titãs! Você pode recordar que Cronos, tomado pela paranoia de ser destronado, decidiu que a melhor solução era devorar seus filhos. Héstia, por ser a mais velha, foi a primeira a sofrer essa sorte. Quando Zeus finalmente forçou Cronos a regurgitar seus irmãos, com a ajuda de um remédio herbal potente, Héstia foi a última a emergir. Assim, ela se tornou tanto a primogênita quanto a última libertada, simbolicamente o alfa e o ômega da ordem olímpica. No entanto, apesar de todo esse drama, Héstia é, talvez, a deusa menos dramática de todas. Ela não se ira, não seduz, nem trama. Ela não embarca em aventuras. Em vez disso, simplesmente permanece. Héstia é a deusa do lar, o fogo sagrado que brilha no centro de cada casa, templo e cidade grega. O lar não era apenas um espaço para aquecer as mãos ou cozinhar lentilhas. Era a âncora espiritual da vida. Famílias se reuniam ao seu redor, ofertas eram feitas em seu altar, e orações começavam e terminavam no seu brilho suave. Em cada lar grego, a chama de Héstia simbolizava uma promessa silenciosa. Independentemente da turbulência do mundo exterior, existia um espaço, mesmo que modesto, de calor, segurança e pertencimento. Ela nunca se uniu em matrimônio. Foi cortejada, sim, por Poseidon e Apolo, mas educadamente recusou, fazendo um voto de virgindade eterna e cuidando do fogo em quietude. Quando os 12 tronos do Olimpo foram distribuídos, ela se afastou para que Dionísio, o mais jovem, pudesse ter seu lugar. Sem alarde ou descontentamento, escolheu o centro em vez do topo, e nesse núcleo tornou-se a presença mais constante da vida grega. Em cidades como Atenas, uma chama sagrada dedicada a Héstia queimava no Pratana, sempre acesa na metade pública. Ao fundar uma colônia, o fogo era retirado dessa chama e levado através do mar, garantindo que o novo assentamento começasse sob a bênção de Héstia. Assim, ela conectava o velho mundo ao novo, uma pequena brasa de cada vez. Ela não precisava de grandes templos, pois cada lar era seu santuário. Não havia poesia épica sobre ela, pois sua história não era de conquistas ou desastres. Ela simplesmente existia, tornando possíveis cada rito, cada oferta e cada lar. Mesmo no início de qualquer sacrifício, seja público ou privado, os gregos invocavam Héstia primeiro. Antes da carne tocar o altar e antes da libação ser derramada, Héstia estava presente.
E ao final, quando a última gota de vinho escorria e a fumaça se elevava ao céu, lá estava ela novamente. Para nós, essa simplicidade pode parecer modesta, mas para os gregos era uma reverência de altíssimo valor. Se Atena era a mente da cidade e Ártemis, sua fronteira selvagem, Héstia era seu coração, pulsando silenciosamente, sempre presente, mas nunca chamando atenção. Agora, vamos mudar de cenário, mergulhando nas profundezas da terra, onde reside outro Deus que raramente falava, mas governava muito mais do que a maioria imaginava. Hades, senhor do submundo. Ele também era filho de Cronos e Reia, e assim como seus irmãos, foi engolido, mas mais tarde resgatado por Zeus. Após a vitória na guerra contra os titãs, Zeus, Poseidon e Hades sortearam o cosmos. Zeus ficou com o céu, Poseidon com o mar, e Hades assumiu o domínio do submundo. É importante esclarecer, ele não foi rebaixado nem perdeu. Recebeu simplesmente a tarefa que ninguém mais desejava, com uma postura silenciosa, responsável e sem reclamações, o que o levou a ser mal interpretado. Com o passar do tempo, especialmente nas recontagens influenciadas pelos romanos e cristãos, Hades foi distorcido em uma figura demoníaca. Mas para os gregos, ele não era maligno, era inevitável. Seu reino não era um inferno, mas o destino natural de toda a vida mortal. Para eles, Hades era um governante sério e digno. Estrito sim, mas não cruel. Na verdade, ele é um dos poucos deuses que nunca traiu sua esposa ou se intrometeu nos assuntos humanos apenas por capricho. Seu nome significa o invisível, e seu famoso elmo da escuridão permitia que ele se movesse sem ser visto, mesmo entre os deuses. Um símbolo apropriado para um deus cujo trabalho era constante, mas invisível. Ele governava com justiça e ordem, evitando que as sombras dos mortos vagassem à toa e garantindo que cada alma recebesse o que lhe era devido, fosse nos prados sem sol de Asfódelo, nos campos alegres de Elísio ou nas profundezas sombrias de Tártaro, reservado aos verdadeiramente ímpios. Ele era temido, sim, mas o medo que gerava era respeitoso. De fato, as pessoas evitavam até falar seu nome, levando à utilização de eufemismos como Plutão, que significa doador de riquezas. Afinal, todos os tesouros da terra vêm debaixo da superfície: ouro, prata, colheitas, estabilidade. Hades, disfarçado, não era apenas o deus do destino, mas também o governante das riquezas escondidas. E ao seu lado estava Perséfone, a rainha do submundo, sua igual em título e poder. A história é bem conhecida. Hades se apaixona por Perséfone e a leva para seu reino. Sua mãe, Deméter, a deusa da colheita, entra em desespero, fazendo com que a terra sofra. Com o tempo, um acordo é estabelecido. Perséfone passará parte do ano com Hades e outra parte com sua mãe. Assim, as estações nasceram. A primavera floresce quando ela retorna, enquanto o inverno se instala quando ela parte. É fácil enxergar Perséfone como uma vítima, mas nas versões mais antigas dos cultos misteriosos, ela é vista como poderosa, escolhida e até disposta. Rainha não apenas em nome, mas em essência, ela se torna uma guia para os mortos, uma ponte entre a vida e o além. E Hades, ele permanece leal. Ao contrário de Zeus e Poseidon, não há em seu olhar um vestígio de vagabundagem ou escândalos. Seu amor, embora peculiar, é único. Essa estabilidade silenciosa se reflete na prática dos cultos. Em Eleusis, os iniciados dos mistérios descobriram segredos sagrados sobre a morte, o retorno e a renascença. Hades está no centro de tudo isso, não como um torturador, mas como um guardião, um Deus que assegura que nada se perca para sempre, apenas se transforme. Neste capítulo final, encontramos algo intrigante.
A família olímpica é repleta de movimento, guerras, paixões, risos e raivas. Mas em cada extremidade, emoldurando os mitos como velas em um altar, estão duas figuras que não correm atrás, não fogem, mas simplesmente sustentam. Hestia, no coração do lar, e Hades, no centro da terra. Uma mantém o fogo aceso, enquanto o outro acolhe a chama quando ela se extingue, e nenhum deles se vangloria, embora ambos toquem cada momento da vida, desde a primeira respiração ao lado do berço até o último suspiro na lápide. Hestia e Hades estão presentes. Na arte, eles permanecem silenciosos. Hestia é frequentemente retratada de forma serena, sentada e modesta, segurando uma chama. Hades, muitas vezes barbudo e reservado, é visto ao lado de Perséfone, às vezes com uma cornucópia, simbolizando que o que está abaixo nutre o que cresce acima. Talvez essa seja a lição que os gregos nos deixaram. A glória nem sempre é grandiosa e o poder não precisa ser exibido. As forças mais significativas da vida são aquelas que simplesmente perduram. Agora permita que o fogo arda de forma branda. Deixe a terra embalar seus pensamentos. Em um canto do meio, uma chama brilha, constante, indiferente ao vento e ao tempo. À distância, em corredores silenciosos de pedra, um rei caminha pela memória, firme e paciente. E entre tudo o que somos, deixe Hestia cuidar dos seus sonhos. Deixe Hades preservar seu descanso. Que o sono o leve suavemente para onde os deuses que permanecem em casa continuam sua vigilância.